Doença do refluxo refratário. Quantas vezes você já pegou no seu consultório um paciente com pirose, com regurgitação, com dor torácica, que não esteja respondendo ao inibidor da bomba de próton, e você já se perguntou, será que esse paciente tem uma doença refratária? Carla Granja aqui comigo em mais um episódio do Descomplicando. Gostaria de saber para você, Carlinha, qual é a definição atual de doença do refluxo gastroesofágica refratária? Então, hoje a gente já tem um amadurecimento nesse diagnóstico que traz algumas informações importantes. Primeiro, doença do refluxo gastroesofágico não comprovada. É aquela doença do refluxo que o paciente ainda não realizou exames para o diagnóstico conclusivo da doença do refluxo, ou ele realizou exames e esses exames foram negativos. Doença do refluxo gastroesofágico comprovada é quando o paciente realiza exames, endoscopia, exames funcionais de monitorização esofágica, em que ocorre a comprovação efetiva da doença do refluxo gastroesofágico. Existem evidências conclusivas de que esse paciente tem doença do refluxo gastroesofágico. Quando a gente pensa, Fábio, que a gente sabe que esse paciente já tem esse diagnóstico conclusivo da doença do refluxo gastroesofágico e ele não responde a uma inibição ácida adequada, checada a aderência do paciente a esse tratamento, nós devemos taxar esse paciente ou rotular esse paciente como um refratário, doença do refluxo gastroesofágico refratária, não. Esse paciente apresenta sintomas refratários. E nós vamos, então, investigar esses sintomas refratários e avaliar se esse paciente, apesar de usar uma medicação, estar aderido ao tratamento, numa dose adequada, ele ainda apresenta um achado endoscópico mostrando uma esofagite B de Los Angeles+, ou um exame de monitorização esofágica que mostra uma exposição ácida acima de 4%, esse paciente pode ser chamado de doença do refluxo refratária, ou seja, ele está usando uma medicação e a medicação não está inibindo efetivamente essa acidez. Esse é o paciente com doença do refluxo gastroesofágico refratária. Todos os outros são pacientes que têm sintomas refratários e não efetivamente a doença do refluxo gastroesofágico refratário. Carla, que é impactante que os 40% que não respondem ao inibidor da bomba de prótons, na verdade, nós podemos resumir a um universo muito pequeno. Muito pequeno. É aquele paciente que realmente tem uma doença previamente comprovada e que depois da inibição da bomba de próton, e é algo que temos que falar para os nossos colegas, tem que ser pelo menos 12 semanas, em dose dobrada, otimizada, com um paciente aderindo a todos os métodos higienodietéticos para o controle, para que ele tenha uma efetividade terapêutica avaliada. Eu acho que quando a gente fala em doença do refluxo refratário, nós temos que saber, nós estamos suficientes, nós estamos totalmente conscientes que nós estamos tratando melhor o nosso paciente. Você resumiu bem, Carla. Temos que dividir 3 universos, meus amigos. Aquele paciente que nós não sabemos ainda que não tem a doença do refluxo, aqueles pacientes só têm um sintoma, que muitas vezes não tem nada a ver com a doença do refluxo. E aquele paciente que realmente tem uma doença refratária. Vamos debruçar ao longo desses próximos vídeos para trazer para vocês um pouco desse racional mais atual, dos consensos, para que vocês possam compartilhar conosco. Já vão lá, assinem o nosso canal, compartilhem com seus amigos, ativem o sininho para o próximo vídeo você ficar impactado também e vamos melhor tratar o nosso paciente.